Oi, seres humanos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô passando aqui lisa, com o cabelo chupado no couro, que eu passei secador e prancha, que é pros piolhos voar, eles ficaram assim tentando agarrar, mas morrer tudo queimado. Não tem piolho não, tá? Então eu tô passando aqui que é pra dizer também que poderia estar bem melhor, né, gente? Se não tivéssemos passando pelo coronavírus, se houvesse um grande número de pessoas com a saúde mental em dia, se muitas famílias estivessem cada vez mais unidas, e os pais entendendo cada vez mais seus filhos e tendo paciência para ensiná-los para casa. Tu prefere estudar aqui em casa ou na sala de aula? É claro que na sala de aula. Por quê? Porque se lá na professora, a professora fala assim: olha menino, você tem que marcar aqui. Agora a senhora não, a senhora faz assim: marque! Mostra aqui, menino! Já! Se realmente as mães pudessem dar férias para seus filhos. Eu não tenho condição de ficar fazendo exercício com ninguém. Eu vou dar férias aqui pra todo mundo por conta. Aqui, gente, eu não sei vocês, mas eu vou dar férias aqui pro pessoal. Outra coisa, eles não param de comer. Aqui é o seguinte, é férias pra todo mundo. Se a Suelen tivesse dado conta de fazer todas as receitas do desafio H5, que faria a versão lombriguenta da professora de ensino religioso ficar bem mais feliz. Afinal, sustentar as lombrigas nessa quarentena não tá fácil não, né, gente? Se todo mundo tivesse conseguido cumprir com suas tarefas, inclusive eu, se eu tivesse sempre de bom humor na quarentena. Sorrindo de mostrar meus dentes que são extremamente alinhados, brancos e totalmente naturais. Todos são meus. Se dar aula online fosse tão fácil quanto ser atriz igualzinho nesse vídeo, tudo ensaiado e editado. Se a gente fosse de fato uma milícia do bem e estivesse todo mundo interessado em viver valores éticos importantes para o convívio uns com os outros. Afinal, a ética é quando existe o interesse no bem viver uns com os outros, ou seja, quando estamos conscientes do quanto grande parte das nossas escolhas individuais podem interferir na vida das demais pessoas. Afinal de contas, a gente não vive sozinho, a gente não vive sem gente ao lado, ao redor. Existem aqueles que dizem que quanto mais convivem com pessoas, mais amam os animais. Isso é fala de quem se acha tão perfeito, mas tão perfeito, que deveria logo ser canonizado, isto é, chamado de santo. Então, de verdade, verdadeira mesmo, o que eu tenho pra dizer? Alguns aí fizeram a pesquisa que eu pedi, não foi? Sobre liderança religiosa. Afinal, o que esse pessoal tem a ver com a gente? Primeiro, temos que saber que a religião ela é inspiradora da solidariedade. Existem diversas formas de definir esse conceito. Mas um campo de estudo chamado sociologia diz que solidariedade é a necessidade que temos das outras pessoas. Nos ligamos às pessoas por laços, porque precisamos delas. E precisamos delas de diversas formas possíveis. Se você não captou isso, trata de aprender logo agora. Aquela professora sem paciência. Tu aprende logo isso aí, meu irmão, senão o negócio vai ficar feio pra tu, hein? Então, já falei primeiro, a religião é inspiradora da solidariedade. Segundo, e quanto às lideranças religiosas, esse é o mais importante. Perceber como os princípios éticos em diferentes religiões ou filosofias de vida são aquelas ideias que pessoas que não gostam de religiões ou são religiosas tomam como ideias fundamentais para a sua vida, podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais. Terceiro, bota repara aí, como diz mineiro. Mineiro que diz mesmo? Nem sei. Bota repara em como esses líderes religiosos, que é diferente de fundador da religião, em pessoas, se destacaram e se destacam, como é o caso do Papa Francisco, por exemplo, por suas contribuições à sociedade. Quarto, já tá ficando sem paciência aí, né? Falando, ainda tem um quarto item. E se achar ruim, ainda põe um quinto. Reconhecer o ser humano como ser racional, ou seja, nós temos a capacidade de pensar, de criar, de recriar o mundo à nossa volta. Nós temos a capacidade de significar a vida, de dar para ela um sentido, de captar a existência da diversidade e direcionar os nossos instintos para aquilo que nós desejamos. O que tu acha que Gandhi fez? Ele podia ter enfiado tiro em todo mundo, meu irmão, quando ele queria lá a independência da Índia. Mas ele fez um ato chamado de não violência. A não violência não significa não usar de violência. É um tipo de comunicação com as outras pessoas, segundo a qual nós usamos as palavras corretas e os atos mais conscientes quanto for possível para que nós possamos nos comunicar com as pessoas de uma maneira pacífica. A linguagem da não violência é uma linguagem baseada em sentimentos e necessidades. Ela pode ser uma linguagem muito voltada para o silêncio. Sabe aquela coisa de que o silêncio diz mais do que 1000 palavras? Na comunicação não violenta, isso é muito verdadeiro. Às vezes eu não digo absolutamente nada e naquele silêncio posso dizer muito. Ou ao invés de apontar o dedo e acusar as pessoas, eu uso de uma linguagem
na qual eu falo daquilo que eu estou sentindo e não daquilo que eu acho que a outra pessoa é. Por exemplo, eu posso dizer para alguém: você é uma pessoa extremamente arrogante. Ou eu posso dizer para ela: quando você fala dessa forma comigo, quando você levanta a voz, eu tenho a sensação de que você está bravo comigo. Ou eu tenho um sentimento de estar sendo um pouco humilhado. Talvez não seja essa a sua intenção, mas é dessa forma que eu me sinto. São linguagens diferentes, tá vendo? Eu não apontei o dedo, nem acusei a pessoa, nem disse pra ela aquilo que ela é. A linguagem da não violência não utiliza armas, nem as armas brancas. Também não utiliza palavras agressivas. Também nem levanta o tom de voz. E pra você que pesquisou sobre Mahatma Gandhi, você vai perceber que foi exatamente isso que ele fez. E se você não sabe sobre a história dele, é hora de dar uma pesquisada. Dizem que Mahatma Gandhi tinha um lado oculto. Mas é isso que acontece com todos nós. Podemos, sim, direcionar os nossos instintos. Aquela vontade de torcer o pescoço das inimigas. Os pensamentos que você tem, mas ninguém sabe a respeito deles. Mas se você desse espaço, o egoísmo talvez falasse muito mais alto. Não só você, eu também. E é aí que você e eu podemos nos controlar, não é? O instinto fala de raiva, daquela vontade de fazer pirraça, se jogar no chão, de dar aquela respostinha. Enfim, são os nossos impulsos, mas nós podemos controlá-los. Então, como você reclamou que tinha o quarto, eu estou dando o quinto. É igual sala de aula. Se você reclamar, eu dou mais uma pergunta para casa. Quinto, ser líder de qualquer tipo, inclusive religioso, não é ser perfeito. Muitos têm como um dos pontos de partida para buscar uma religião para a sua vida a compreensão da sua própria imperfeição e a necessidade de aprender a lidar com ela. Então, por isso, muitas pessoas buscam uma religião para a sua vida. Muitas religiões também ensinam sobre estar em busca da perfeição, estar no caminho da perfeição. E há filosofias de vida que também ensinam sobre essas possibilidades. Bom, para ir finalizando, eu quero dizer com esses destaques que todas as pessoas têm suas contrariedades. Que são elas? São nossas dificuldades pessoais, aquilo que a gente chama de defeito. São os nossos limites. Mas é preciso saber discernir. Lembra dessa palavra? E discernir para separar a religião da pessoa. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil pra gente. Mas quando a gente faz essa separação, a gente não corre no risco de generalizar. Como aquela ideia de que todo muçulmano é terrorista. Claro que queremos olhar para a vida das pessoas e ver nelas de fato o exemplo que ela está dizendo que é importante a gente seguir, ou aquilo que ela está dizendo que é importante a gente fazer. Mas nós também precisamos tomar cuidado com aqueles discursos que são intolerantes. O que significa isso? São aqueles discursos preconceituosos e indispostos a aceitar aquilo que é diferente. Os reais e fundamentais valores da existência são passados, sim, através do exemplo, sejam religiosos ou não. E as maiores provas que nós temos disso são os nossos pais, ou aquelas pessoas que nos educam. O fato é que crenças religiosas ajudam as pessoas a enfrentar melhor as situações difíceis da vida. Elas dão suporte e dão respostas. Nós falamos sobre isso na primeira etapa. E aí, o que você pode aprender com isso tudo? Posso falar ao vivo. E agora com vocês, Polêmicas News. É possível mesmo que líderes religiosos, ou até de outros tipos, sejam inspiração histórica? E mais, será que essas vivências contraditórias ou exemplos ruins de alguém são questões que abrem espaço para nos tornarmos verdadeiros haters? Que nós olhemos primeiro para nós mesmos.